19 horas e 50 minutos. E agora a gente traz essa triste informação, né? Foi uma ocorrência ontem à noite, uma tentativa de assalto na Campinas Montemor. E olha que já tivemos outras situações parecidas, né, na rodovia. E numa das rodovias mais movimentadas da região de Campinas. Essa ligação entre Campinas, Hortolândia, Montemor. Infelizmente, durante essa ocorrência, a morte desse policial, porque teve troca de tiros, né, durante essa tentativa de assalto. Ele foi alvejado, os bandidos também. Mas quem traz todos os detalhes do que aconteceu, que está aqui ao meu lado, é o Felipe Pereira. Triste, né? Triste o que aconteceu ontem à noite, mais uma ocorrência de violência na nossa região e a morte desse PM. Muito jovem. Muito jovem, 37 anos, para dela. Daniel Andrade Silva tinha 37 anos, trabalhava há aproximadamente um ano no batalhão da Polícia Militar Ambiental aqui em Campinas, estava voltando para casa ontem à noite na rodovia SP-101 quando foi abordado por criminosos. Ele estava na moto, não estava fardado, estava com roupas civis, andando de moto no sentido de Hortolândia, quando os criminosos emparelharam a moto com a moto dele e anunciaram o assalto. Nisso, o policial reagiu, sacou a arma dele, né, um revólver 9mm, e começou a troca de tiros. Nessa troca de tiros, os dois criminosos acabaram baleados, morreram ali no local, só que, antes disso, eles conseguiram fazer um disparo que acertou as costas do policial militar, e foi por isso, né, infelizmente por isso, que ele acabou morrendo. Ele não morreu no local, ele foi levado, né? Chegou a ser atendido, né? E isso. Policiais da Força Tática da Polícia Militar, que estavam ali perto, inclusive, foram quem socorreu o Daniel, trouxeram ele aqui a Campinas, no Hospital Mário Gatti, e durante uma cirurgia para tentar aí remover a bala, verificar a extensão, né, do ferimento, ele infelizmente acabou não resistindo. Pelo que deu a entender, não é? Oficialmente o Mário Gatti só informou a morte, mas não informou o que aconteceu, mas pelo que deu a entender, o tiro acabou atingindo ali veias prioritárias, né, do organismo. A Polícia Civil está investigando esse caso, para dela, porque existe uma informação de que havia um terceiro criminoso que estaria em uma outra moto. Não é de hoje que a gente tem comentado aqui na CBN, aqui no CBN Campinas, sobre as ações desse tipo que os criminosos fazem. Emparelham motos para poder roubar. Tivemos um caso que foi gravado inclusive por câmeras de segurança lá no circuito lá no sul de Minas, né, na divisa aí com o circuito das águas. Então são ações que estão cada vez mais corriqueiras. Nesse caso, a vítima foi um policial militar. Não se sabe se os criminosos tinham conhecimento que ele era policial ou não. Aparentemente não, porque ele estava justamente com roupas civis. Não, pelo menos num primeiro momento, não se trata de uma ação orquestrada ou eventualmente um atentado ou alguma coisa do tipo. Não, era a tentativa de assalto mesmo, como acontece com outras pessoas. A polícia investiga a participação desse terceiro criminoso porque recolheu, durante um primeiro trabalho de perícia durante a madrugada lá na SP-101, alguns indícios que apontam a existência de uma terceira moto, ou seja, a moto do policial, que estava ali, a moto dos criminosos, e existe um indício de uma terceira moto. Fazendo uma cobertura. Talvez uma cobertura, exatamente. É isso que a polícia está investigando nesse momento. Os dois criminosos mortos foram levados para o Instituto Médico Legal. Ainda não há informação sobre o velório e enterro do PM Daniel, que infelizmente acabou perdendo a vida. Toda essa ocorrência acontecendo, né, numa rodovia como a Campinas Montemor. Já tivemos outros casos como esse, também aqui em rodovias, mas eu destaco a Campinas Montemor, que isso tem se tornado uma rotina. E eu lembro trazendo aqui no CBN Campinas uma tentativa de assalto, tiroteio que aconteceu, um homem que foi morto, isso pela manhã, na Campinas Montemor. Já faz um tempinho. Mas, infelizmente, a gente vai trazendo essas informações como se fossem parte de um cotidiano, que não deveria ser, né?
não deveria ser. Triste situação. Aí toda as nossas condolências à família do PM e toda a corporação, né? Corporação enlutada hoje por causa da morte desse policial militar, Felipe Pereira. Só para completar a informação, a rodovia SP-101 ficou bloqueada ontem por quase 2 horas, né, para fazer o primeiro trabalho aí e poder liberar pelo menos uma parte. O trânsito de hoje não tem relação com isso, o trânsito de hoje é por um outro motivo, como o Mário Quintino já trouxe, e o trabalho de investigação ainda segue. A Polícia Civil vai ver se eventualmente tem alguma câmera de monitoramento da concessionária ali próximo para poder tentar justamente identificar essa possibilidade do terceiro integrante com uma terceira moto, não é? Mas por enquanto ainda o trabalho é feito de forma preliminar, até porque o foco nesse momento é tentar ali fazer com que a primeira apuração seja a mais bem feita possível, vamos dizer assim. Bom, tá aí os detalhes. Infelizmente, essa morte desse policial nessa tentativa de assalto, mais uma tentativa de assalto na Campinas Montemor.